Que alegria hoje, no 15º domingo do tempo comum, podermos escutar a palavra de Deus, que é de fato alimento para todos nós, alimento que pode conduzir-nos num tempo no qual o Deus da esperança nos enriquece de muita alegria e paz, mesmo que as adversidades e as dificuldades estejam presentes. E como elas estão? Mas a palavra ela tem em si a capacidade de fecundar-nos, como a água que vem à terra e não deixa de cumprir a sua missão, não deixa de fecundar a terra e também não deixa de alimentar os lençóis freáticos que alimentam a todos nós, que nos dão condições de termos água para beber. A palavra em si, a palavra de Deus, ela nunca é ineficaz. Ela tem a força dentro de si, porque é de Deus, de dar-nos novamente não só esperança, mas ajudar-nos a perceber o mundo de um modo diferente, para que de fato esse mundo mude. E a você, que é membro da família dos devotos, nos ajuda a fazer com que essa água da vida chegue a tantos corações. Desde já, muito obrigado. E a você que não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, ajude-nos a fazer com que essa palavra chegue a outros corações. Isso porque, de fato, como diz o profeta Isaías, a palavra, ela vem à terra e nunca deixa de produzir aquilo que ela pode e precisa, se, somente se, nós também permitirmos. Aí a grande dificuldade das pessoas entenderem. Muitos falam da palavra de várias formas, em muitos discursos. Muitos como que jogam essa água por todos os locais. E é preciso que a palavra de Deus seja realmente lançada para todos os locais, a fim de que fecunde muitos corações. Mas só há um empecilho: o nosso querer. E daí, Isaías, que compara a palavra com a água que vem à terra e a fecunda, se a palavra tem em si a força para transformar a nossa história, o porquê então, em nosso tempo, aonde tantas pessoas falam realmente de Jesus Cristo, proclamam a palavra, por que nós não vemos tantas mudanças? Por que não vemos, de fato, um mundo que tem 1/3 da sua população como cristã, não muda, de modo que essa mudança faça com que o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas seja a principal pauta para preservarmos a qualidade da vida que todos nós buscamos. Talvez seja, acredito eu, porque a imagem que temos no Evangelho, na parábola de hoje do semeador, em que o foco é a palavra, comparada à semente, que tem em si uma potência de vida enorme, e que como a chuva, a água, quando dado o espaço para ela, ela cresce, germina, produz fruto. A diferença é justamente se eu quero ou não acolher essa palavra em mim e deixá-la crescer. E a comparação com os terrenos é simples. Existem muitos que estão dispostos e participam de muitos caminhos nos quais a palavra de Deus é fecundada, mas dentro do seu coração, dentro de seu coração, na sua história, não deixa o espaço para que ela germine. A diferença, então, já que a água, que é a imagem da palavra em Isaías, que tem a potência de fecundar a terra, e a semente, que também é a imagem apresentada pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho,
é a imagem, a semente é a imagem da palavra, o único quesito que basta, que falta agora para que a palavra realmente produza fruto é o terreno. E esse somos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, na 15ª semana do tempo comum, nessa liturgia, que tipo de terreno somos nós? Estamos de fato dispostos a acolher a força da palavra dentro da nossa história para que ela, nos transformando também, ajude-nos a transformar o mundo no qual vivemos? A palavra, ela tem a vida dentro de si, mas se eu não quiser deixar com que ela cresça, eu a sufoco. Eu a elimino. E São Paulo, aos Romanos, ele faz uma menção importante. De fato, isso no versículo 19 do capítulo 8 da carta aos Romanos. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Ela também espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. A palavra pode fecundar o terreno de nosso coração, ou a palavra pode germinar dentro do nosso coração, dependendo da perspectiva que pegarmos na liturgia de hoje. E isso é que realmente fará com que o mundo se transforme e a criação tenha a exuberância que ela realmente merece. Olhem, vejam bem, uma pessoa com depressão, os relatos que já escutei é que o mundo perde a cor, a vida perde a graça. Tudo pode estar lindo à sua volta, mas não tem dentro de si a capacidade de perceber, porque está doente, tudo de bom que está ao seu redor. Ainda que o mundo esteja lindo, como hoje aqui está no nosso Retiro da Piedade, na Serra da Piedade, com céu claro, um sol vibrante, o verde nos chama a atenção. Ao fundo vocês podem ver um pequeno lago que temos aqui. A água tão protuberante, tão linda. As flores. Alguém, se não tiver esperança, ou se estiver doente conforme a sua doença, ela não consegue enxergar toda essa beleza que você vê. A capela se parece opaca, mas na verdade é o modo com o qual ela consegue observar a vida. E aí hoje, o grande desafio dentro desse período de pandemia que vivemos é o de que a palavra, de fato, como água, deixe nosso coração sempre encharcado da esperança e da fé. E que também a nossa própria história possa acolher essa palavra e deixá-la germinar para que outros tantos possam também recebê-la e ter dentro do seu coração forças ou até mesmo a capacidade de perceber o belo da vida todo instante. E esse belo transformará, inclusive, a sua capacidade de perceber que, seja pela máscara, ou seja pelo compromisso social, seja pelo compromisso de fazer o correto, longe das corrupções, fazer todo o possível para que todos os outros possam também enxergar a grande beleza da vida. De fato, então, assim sendo, se a palavra comparada à água e à semente tem a força para transformar e fecundar o coração, qual a sua abertura para acolhê-la e para deixar com que ela norteie seus passos? Deixemos que a palavra que é Cristo, nosso Senhor, a misericórdia do Pai, que veio ao nosso encontro, fecunde nossa história, particular e coletiva, para que o mundo volte a ter cor. E que mesmo que estejamos, no momento, na necessidade urgente de mantermos-nos em casa, em recolhimento,
Temos a capacidade de perceber a beleza que está ao nosso redor e fazer com que a vida de outros também tenha beleza, cuidado e singeleza. Deus já nos deu tudo. Basta escutarmos e deixarmos com que Ele nos conduza. Que a nossa profissão de fé seja um compromisso de deixar com que essa palavra que é água e que fecunda, a palavra que como a semente também pode germinar, seja a nossa profissão de fé um compromisso de deixar que ela cresça na nossa história particular e coletiva.